Um exemplo prático aqui do relatório técnico de inspeções. De acordo com o item 10.2.4, a linha G, que constitui o prontuário de instalações elétricas. Então, esse relatório aqui, ele é um relatório completo, no qual apresenta todas as não conformidades que devem ser verificadas na realização de uma inspeção de conformidade das instalações elétricas. Lembrando que a NR10 ela deve ser sempre complementada por normas técnicas de instalações elétricas, sejam elas de baixa tensão, média tensão. Por que média? Porque falamos de estabelecimentos com carga superior a 75 kW. Tá? Bem como normas de proteção contra descargas atmosféricas, onde trata SPDA, aterramentos, entre outras. Naqueles casos, também complementadas por normas que tratam sobre atmosferas explosivas. Então, aqui iniciamos esse relatório com a seção aqui número 5, que vai tratar sobre todo o relato realizado na inspeção em campo. Por exemplo, aqui nesse relatório nós vamos destacar todas as não conformidades através dessa tabelinha que nós criamos, e onde nessa tabela nós temos aqui, para facilitar o nosso entendimento e até explicação para o nosso cliente, a ordem, onde o primeiro item aqui trata sobre a seção, onde nós iremos estar iniciando, e o sequencial para cada não conformidade. Então, ele irá ocorrer em forma crescente. Tá? Anomalia, onde nós iremos, nesse campo aqui, constatar qual foi a anomalia, o local dessa anomalia, e aqui essas 4 colunas que vão destacar o método de análise da anomalia em relação à gravidade, urgência e tendência dessa não conformidade para o estabelecimento / edificação. E o risco que tais não conformidades irão assumir. Por exemplo, ele vai variar de baixo, médio a crítico. Então, exemplificando essa primeira aqui, nós temos a seguinte não conformidade. Para cada não conformidade, é um critério nosso, nós iremos apresentar 1 ou 2 fotos para registrar essas não conformidades. Aqui, por exemplo, a ausência de identificação do nome / nível de tensão nominal na subestação. Onde está localizado essa não conformidade? Próximo à entrada da indústria / galpão da subestação, né? Lá na parte de medição. Nesse caso, esse cliente, a medição não fica na mesma subestação, ou seja, fica alguns metros de distância em outro cubículo, que é a parte somente de medição. Então, aqui a gente destaca a ausência de identificação com os nomes. Tá? Aqui a gente percebe que só tem placas, mas não tem o nome. Tá? O que é isso? Né? Que ambiente seria esse? E o nível de tensão. Tá? Aqui nós classificamos como baixo, tá? Adotando esse critério como baixo. E como é que nós podemos corrigir essa não conformidade? Nesse campo aqui de baixo, nós temos a medida saneadora, ou a medida de correção, que no caso é instalar a placa de sinalização em forma da tag, o texto, né? Subestação, e o nível de tensão nominal da instalação com o texto, aqui nesse caso 13.8 kV / 380 / 220 volts, especificando que essa daqui é uma subestação
a baixadora. Ele recebe a tensão primária de fornecimento em 13,8 e a baixa para os níveis de 380 volts/220 para os circuitos terminais. Segundo o item 4.2.5.2 da NBR 14.039 da revisão 2005, ou seja, é a norma de instalações elétricas em média tensão. O próximo item seria a ausência de tapetes isolantes, que é um EPC, nas baias das chaves. Veja que aqui nós registramos um cubículo, que aqui nessa parte aqui tem a parte de medição, onde tem barramentos e os instrumentos de medição. E aqui nós temos a chave para acionamento. E no piso deveria constar um tapete isolante. E onde é que fica localizado isso aqui? Próximo à entrada da indústria. Também no mesmo local, né? Subestação de medição. Aqui nós classificamos isso aqui como crítico, né? Por se tratar de perigo de choque elétrico. Como podemos corrigir? Providenciando o tapete isolante para a baia de operação das chaves, segundo o item 10.2.8.1 da NR10, com a sua última revisão de 2004. Normalmente a gente sempre referencia cada item não conforme para que esteja respaldado a sua justificativa técnica. É uma recomendação importante isso aí. O próximo item seria a ausência de luminária de emergência, também dentro dessa mesma subestação na parte de medição. Classificamos isso aqui como crítico, porque a NBR 14.039, no item 9.2.1.3, recomenda a instalação de iluminação artificial, que é por meio de luminária de segurança com a autonomia mínima de 2 horas. Então aqui nesse local, até para exemplificar, mas poderia ser nesse local ou em outro local aqui dentro, fosse colocado a luminária de emergência. Outra não conformidade verificada na inspeção é a ausência do segundo par de luvas de borracha. Aqui, como trata de uma subestação, a NR10, ela trata que trabalhos em alta tensão não podem ser realizados individualmente, e sim em dupla. Então, onde ocorre isso aqui? Também dentro da subestação encontramos apenas um par de luvas de borracha isolante, né? Classificamos isso aqui como crítico. E como podemos corrigir? Providenciando um segundo par de luvas de proteção, de modo que seja mantida no interior da subestação 2 pares de luvas, conforme os itens 10.2.9.1 e 10.7.3 da NR10. Outro item inspecionado é quanto à validade do tapete isolante que está vencida. Esse tapete isolante configura-se como um EPC, para proteção coletiva dos trabalhadores, próximo à entrada do galpão da subestação. Então aqui já seria continuação daquela subestação. Classificamos também novamente como crítico, devido aos operadores estarem aqui quando forem acionarem as chaves, deveriam ficar aqui em cima desse tapete isolante. Então, como corrigir essa não conformidade? Realizando testes de isolação elétrica no tapete de borracha isolante, conforme os itens 10.2.4, a linha E, que constitui os testes de isolação elétrica nos EPCs, EPIs e ferramentais, e o item 10.7.8 também da NR10. Outra não conformidade, a ausência de sinalização de segurança nos pontos energizados. Aqui veja que nós temos um cubículo onde encontra-se um dos transformadores. Aqui foi classificado também como crítico. E como realizar? Realizar as delimitações das zonas de risco e controlada conforme o anexo 1 da NR10, a partir do ponto energizado. Onde seria o ponto energizado? Seria, nesse caso aqui, o transformador, tá? Aqui no interior desse cubículo.
utilizando fita adesiva ou pintura em cores indicando as respectivas zonas, segundo o item 10.10.1 da NR10. Então, nessa não conformidade, cabe o responsável pela manutenção realizar as delimitações segundo o anexo 1 da NR10, onde, de acordo com o nível de tensão, deve haver um espaçamento mínimo do ponto energizado, como proteção das zonas de risco e zona controlada. Normalmente, nesse item, a NR10 trata como algo espacial, mas a gente pode tornar aqui, exemplificando, no próprio piso, essa delimitação de acordo com o nível de tensão. Só é consultar o anexo 1 da NR10, que ele diz que quanto maior for o nível de tensão, maior será o espaçamento. O próximo item, fecho da porta do quadro elétrico está quebrado. Também havia um quadro de distribuição dentro da subestação e perceba que na parte do fecho, do lado interno, está quebrado. Classificamos isso aqui como um risco médio, relativamente simples. E como corrigir? Seria consertar o fecho do quadro elétrico de modo a mantê-lo íntegro em seu estado geral, conforme o item 8.3.2.1, tá? NBR 5410. Veja que nós já falamos de NBR 14.039, instalações elétricas em média tensão. Falamos da própria NR10, falamos da NBR 5410, entre outras. Então, uma realização de inspeção de conformidade, segundo a linha E do item 10.2.4 da NR10, que traz a obrigatoriedade do prontuário de instalações elétricas, há um conjunto de legislações e normas técnicas a serem identificadas e tomadas como base na realização de uma inspeção de conformidade. Também, novamente, dentro da subestação, temos uma fiação exposta sem proteção mecânica. Veja que aqui há as canaletas, né, de passagem, e aí foram feitas essa adaptação aqui, eu não sei o motivo, passando esses cabos, em vez de passar por aqui por dentro, passaram por fora, né? Então, aqui foi classificado como crítico, porque se houver pessoas aqui até prestando manutenção ou operando aqui dentro da subestação, havendo uma falha aqui na isolação, né, haverá uma corrente de fuga por aqui que poderá ocasionar uma tensão de contato aí perigosa e até o choque elétrico. Gostou desse assunto? Se você quiser ver esse conteúdo completo e muitos outros, clica no link aqui abaixo na descrição e conheça o nosso curso Descomplicando o PI, Prontuário de Instalações Elétricas. Se inscreve no canal, compartilha esse vídeo com outras pessoas, porque assim o YouTube entenderá a importância desse assunto. Nos vemos no próximo vídeo. Até breve.